Seja bem-vindo ao canal 5 Minutos com o Pastor Marinésio. Como é bom, mais uma vez, nós podemos falar desse Deus tão maravilhoso que pode todas as coisas em nossas vidas. Olha, obrigado por tudo que você tem feito e tem parado para ouvir apenas esses 5 minutinhos. E hoje nós queremos falar sobre princípios de Davi. O rei Davi, ele tinha princípios. Princípios são coisas que nós adotamos durante algum tempo da nossa vida e ele passa a fazer parte da nossa vida. Então, princípios, eles são firmados em nós, não somente hoje ou foi o dia de ontem, mas vem de uma raiz de nossas vidas, do nosso comportamento. Esses princípios estão escritos no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 12 a 17, e 2 Samuel, capítulo 9, versículos 5 a 13. Esses princípios nós vamos falar sobre Davi. Primeiro princípio de Davi era uma pessoa submissa à autoridade. Olha, quero te falar uma coisa, Davi, ele foi muito perseguido por uma grande autoridade da época que foi Saul. Saul queria de tudo quanto é forma agir contra a vida dele, mas Davi tinha aprendido como princípio de Deus, de que não devemos ir contra as autoridades. Sabe que muitas pessoas perdem a bênção na vida dela porque elas se levantam contra um patrão, porque um patrão é uma autoridade da vida dela. Quando ela se levanta também contra o seu pai, contra a sua mãe, que também é uma autoridade na vida dela. Quando ela se levanta também contra o líder espiritual, que também é uma autoridade na vida dela. Quantas vezes nós perdemos porque nós nos levantamos contra autoridades na nossa vida? Davi não se levantou contra Saul. Davi falou, eu vou levantar a mão contra o ungido de Deus? De jeito maneira, eu não posso fazer isso, porque ele é ungido, separado para Deus. Princípio é esse, porque Davi entendia, se Saul estava fazendo alguma coisa errada, ele tinha que se ver com Deus, não com ele, Davi. Davi não era um vingador de Deus. Olha, Deus não precisa de vingador não, tá? Não precisa que a gente, vou me vingar por Deus. Não, Deus faz isso perfeitamente. Ele sabe o que fazer, ele sabe pesar a balança da forma correta. Outro princípio que Davi teve, Davi era um homem de palavra. Homem de palavra é o homem que falou, pode acreditar que vai acontecer. Infelizmente hoje nós temos poucas pessoas que realmente ela tem palavra. Hoje as pessoas assinam documento, elas resistem em cartório, elas vão no fórum, fazem acordo judicial, elas fazem tudo para pelo menos firmar para ver se elas cumprem a palavra. E mesmo assim não cumprem a palavra. E porque cumprir a palavra está baseado em princípios. Aquilo que nós fomos ensinando, aquilo que a palavra de Deus ensinou. Davi falou, olha, eu vou abençoar alguém da família de Saul, porque eu prometi para Jonathan. Pensa bem, e quando ele assumiu o reinado, ele cumpriu a sua palavra, foi atrás de um filho dele e honrou o filho dele. Por quê? Ele tinha a palavra. Ele não precisava mais cumprir na grande realidade à luz dos homens, porque Jonathan já tinha morrido, Saul tinha morrido, então não precisava mais cumprir, mas ele tinha um compromisso de cumprir sua palavra diante de Deus, não diante das pessoas. Por isso Davi era um homem de palavra. Olha, sabe o outro princípio que Davi tinha? Davi ele sabia prosperar tudo aquilo que aparecia na sua mão. A história de Davi era um pastor de ovelhas, pensa bem. Ele cuidava das suas ovelhinhas, ele era o filho mais novo de toda a família e ele ficava ali cuidando das ovelhinhas. Se alguém olhasse para Davi e falasse, esse vai ser um cuidador de ovelhinhas a vida toda. Mas não era isso não. Por Davi ter uma intimidade com Deus, ele passava a prosperar muitas coisas que caíam em suas mãos. Davi, de cuidador de ovelhas, Davi foi ser um grande homem, um grande rei, um grande comandante e prosperou, mas por quê? Ele gostava de poder contribuir, de fazer o melhor para Deus. Então não tem como, a pessoa prospera. Outro princípio que Davi sempre adotou na vida dele foi que Davi ele sabia esperar a hora certa. E isso mexe com muitas pessoas quando se fala uma palavrinha esperar. Tem gente que não aguenta mais quando ouve uma pregação falando, você tem que esperar. Quando ele pega o salmo e fala, esperei com paciência no Senhor. Davi sabia esperar. Samuel ungiu Davi como rei. Mas Davi falou, então eu vou esperar o tempo em que Deus vai me levantar como rei. Eu não vou dar um jeitinho para que eu possa ser rei, para que venha acontecer a profecia de Deus na minha vida. Deixa eu falar uma coisa, não se desespere, espere o tempo do Senhor, espere que as coisas vão acontecer.
Todas as vezes que nós não queremos esperar e nós adiantamos o processo de Deus, nós não se damos bem. Pensa nisso. Quantas vezes nós se damos mal por causa disso? Princípios de Davi. Davi esperou, foi um rei, foi um grande homem, foi um grande servo de Deus, porque esperou tudo. Ele sabia que tudo era no tempo do Senhor. Princípios de Davi. Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia muito abençoador, em nome do Senhor Jesus Cristo.